concede já estarmos aqui na tua presença hoje para o encerramento dessa campanha, né? 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, e eu estou com o meu coração com fé, a esperança que eu tenho é que essa campanha foi um propósito de Deus, e vindo de Deus, eu preciso agora usar a minha fé. Eu preciso agora colocar ela em prática. A Bíblia fala no capítulo de número 11 de Hebreus, no verso que a fé, ela é um firme fundamento, ela é a base das coisas que se não vê, mas que se espera. Eu acho interessante que tem uma fala dela, uma fala da fé, ela diz assim, que ela é aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não vê. Então, como é que você pode provar que vai acontecer o que você está falando aqui durante esse ano? Como é que um cristão ele prova isso? A única coisa que ele não tem um certificado, ele não tem alguma coisa palpável, é a fé. A fé é o contrato, a fé do cristão. Ele vai olhar e dizer assim: olha, eu tenho a fé, eu tenho essa esperança viva dentro de mim, de que é a prova que eu tenho. Mas me mostra alguma coisa, não tem como te mostrar, ela está dentro de mim. A prova que eu tenho se chama fé, ela está dentro de mim, vai acontecer no tempo oportuno. E é assim que a gente vai ter que viver agora essa campanha. A gente não tem ela aqui, essas coisas que estão escritas aqui, não está aqui já. Não nos ligaram dizendo, então a gente vai acreditar pela fé que cada uma dessas coisas vão se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu pedi para os irmãos se assentassem só para mim, porque nós temos aniversário antes, que a gente vai orar a Deus para agradecer pela vida deles, agradecer a Deus por ter nos dado mais um ano de vida. Mas antes, deixa eu aproveitar aqui para falar para os irmãos uma coisa que na quarta-feira, principalmente dependendo do teor da mensagem, que às vezes, não sei se acontece isso com os irmãos que ministram, dependendo do teor da mensagem, você fica muito aflito, muito preocupado, o coração fica apertado, não dá para explicar o que é isso, e aí algumas coisas passam desapercebido, né? E uma coisa que passou desapercebido, que eu gostaria de só pontuar aqui para os irmãos, é o louvor da Unasprac quarta-feira. Eu queria pontuar isso, foi uma bênção muito bonita, eu achei assim, muito lindo. Eu glorifico a Deus, que é louvado pelos irmãos. Eu senti isso na hora, mas assim que desligou, mudou a chave, eu já, daqui a pouco, ministrar, Senhor, meu Deus, é isso mesmo. E as coisas vão surgindo, e aí você fica um pouco mais desligado de outras coisas. Olha, parabéns, irmão Clóvis, para o irmão, para esse grupo, ficou lindo. Vocês cantaram assim, né? Ficou muito bom, uma coisa fora do normal, assim, glória a Deus. Eu imagino que eu, com as minhas falhas, ser humano que sou, pecador que sou, e alegria, imagino o Senhor que é perfeito. Assim, o banheiro dos cadeirantes foi reativado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, que notícia maravilhosa! Eu fico gastando aqui ontem, olhando aqui a igreja, né? Nossa, ela está muito adornada, ela está uma bênção de Deus. Isso aqui hoje aquela chama ali só para quebrar meu elogio, né? Vai se resolver, a igreja está linda, está pronta, está pintadinha, não tem grama, não tem bagunça. Eu acho isso lindo. E esse banheiro, nossa, que alegria para nós ter esse lugar exclusivo. Até os obreiros, de repente, sentiram que entrou alguém dentro da igreja de amuleto, ou alguém que é mais debilitado, já manda ele para esse banheiro, manda essa pessoa para esse banheiro, uma pessoa mais de idade, já manda ela ali, porque ela tem conforto, está mais tranquilo, não vai ter outras pessoas, ela vai ter acesso mais rápido às torneiras, fala mais em tempo de evento, né? Irmãos, é isso que eu gostaria de falar assim, e sobre a quarta-feira, né? Agora terminando a campanha, se você tem um testemunho, você quer um hino para louvar o Senhor, nas quartas-feiras dá para a gente dar essas oportunidades.
novidades, tá bom? Os irmãos que quiserem, podem utilizar dessa data para fazer uma palavra de gratidão, contar um testemunho. Queria deixar também essa observação. E agora nós vamos apresentar as pessoas que estão fazendo aniversário. Eles fizeram, né? Pode ser que tenha alguém hoje. Olha quanta gente nesse mês de janeiro. Eu gostaria então de convidar aqui à frente para a gente orar com você. Pastor, vou carregar. Em dezembro. Maravilhoso. Que bênção, né? Esse Deus é bom. Agora foi bom. Agora então é janeiro. Glórias. Não sei nem o que falar, irmão. Verdadinho. Imagina a preocupação lá em cima. Quero chamar para nós orarmos por você o Beto, o Gabriel. Eles falam tanto Gabriel. O Henrique, o Heitor e a Paula, a Carolina. Eu queria chamá-los aqui à frente para a gente orar por vocês. Se vocês pudessem vir aqui, o nosso irmão Beto, o Gabriel, o Henrique, o Heitor e Paula, a Carolina, para que nós orássemos pela vida de vocês. Está tudo chique aqui. Irmão Paulo, irmão Beto. Os outros não vieram? Não, né? Não veio. Nós puxamos doer? Tá bom. Não vieram. Nós vamos orar por vocês. A igreja pode se colocar de pé. Vem aqui, irmão Paulo, de novo. Orar por vocês. Vamos lá. É tudo que somando, né? 2 outros é 4. Misericórdia. Devagar, irmãos. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Permita que vocês experimentem os bens de Deus muito. Permita que vocês possam ser instrumentos nas mãos do Senhor na face dessa terra, um privilégio. Por isso, Pai, nós queremos entrar na Tua presença. Ó grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogando ao Senhor, Pai, que o Senhor nos acrescente muitos anos de vida, sendo bênção nas Tuas mãos, no meio da sua família, Pai dela. Senhor, também aqui, Senhor, na Tua casa, no meio dos nossos irmãos, ajude eles a viver os propósitos de Deus. Guarda a saúde deles, Pai. Guarda, Senhor, os projetos e alinha eles conforme a Tua vontade, meu Deus. O Senhor os abençoe. O Senhor abençoe a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar para Jesus pela vida deles? Leva a Deus. Deixa Deus te usar.
novo, né? A gente, na quinta-feira, no dia em que eu estava jejuando, eu estava no monte, quinta-feira passada, e falando com o Senhor de novo sobre os projetos da igreja, orando por nós, pela igreja, por tudo que de alguma forma a minha vida tem responsabilidade, e pedindo ao Senhor, né, que o Senhor nos direcione esse ano para trabalhar, realizar. Eu tenho esse desejo de fazer campanha. Eu estava falando para minha esposa que eu tive na quinta-feira, daí à noite, encerrando essa campanha lá na sede, né? E aí eu soube chegamos lá, tivemos que fazer já o distanciamento, e também, além do distanciamento, evitar os cumprimentos, porque lá fica mais gente, fica mais pessoas, né, perto umas das outras. E aí a gente então teve que tomar essa medida, né, de ajustar as coisas lá. E automaticamente a irmã me passando sobre essa dificuldade de pôr as mãos, porque a gente ia iniciar uma campanha que eu vou fazer aqui. Então você coloca a máscara e vai orar por uma pessoa, quando você coloca a mão aqui sobre ela, se você fazer essa experiência depois, você vai ver que conforme ela vai respirando, você está orando por ela, o ar, você esquenta a mão da gente com a máscara. Isso aconteceu várias vezes. No final do culto lá, é normal terminar o culto lá, você orar por alguém. E aí, não, pastor, não pode. Meu Deus do céu, que a gente estava pensando em realizar uma campanha em posição de mãos. Então, assim, orar a Deus para que Deus possa nos ajudar a dar os próximos passos na medida certa, assistir o cenário e conforme a nossa realidade, conforme a direção também que a prefeitura vai dando, né? Para que a gente possa elaborar alguma coisa. Irmãos, vamos falar com Deus antes de eu seguir com a palavra? Eu acho que não sei se você está escutando assim, fazendo assim, não. E agora? Acho que eles vão ver lá, né? Vamos falar com Deus. Grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Redentor nosso, Senhor nosso, por favor nos guia pelo caminho da Tua Palavra, nos ajude, Pai, por favor, ministre sobre o nosso coração. Não tem nenhum significado aqui. O último dia tem que ser o dia, a mensagem. Não precisa ser a Tua vontade. Sua vontade. O Senhor tem para falar conosco. Qual é a pauta que o Senhor tem para tratar hoje? Nessa reunião que o Senhor nos trouxe aqui para te ouvir. Como Deus, como Senhor, como Pai. O Senhor tem tudo isso, Pai, como nosso sacerdote, sumo sacerdote. Ó Deus, por favor, Pai, nos ajude. Usa a minha vida para falar do Senhor. A minha vida para a Tua glória, que eu te imploro com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então eu vou procurar passar para os irmãos tudo aquilo que Deus, de alguma forma, Ele colocou no meu coração. Algumas coisas que o Senhor colocou, e eu vou seguir, é melhor eu ir para casa, pensando assim, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu, dentro daquilo que eu percebi, que eu orei, do que eu ir para casa depois pensando, por que eu não comentei alguma coisa nesse sentido, né? E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui nesse texto, antes de eu iniciar ou já iniciando nessa mensagem, mas a importância que os nossos filhos e os nossos netos, meus irmãos que já são avós, sabem disso. Eu sempre vou desde criança, assim, eu tive dois costumes na minha vida. O primeiro deles, eu sonhava, né, escutava os dois juntos, caminhando paralelo, eu sonhava em ser ministro. Pelas atitudes, as minhas brincadeiras, eu brincava de escola dominical, eu brincava de culto, eu fazia isso muitas vezes eu fiz isso, eu fiz microfone, eu fiz pedestal, eu coloquei mesinha, porque lá em São Paulo tinha muito ponto de pregação, então eu colocava uma mesinha da minha mãe, ela ia para o culto, às vezes não tinha como nos levar, e aí eu fazia um culto para minha irmã, já falei para os irmãos que ela tinha uma fralda, que era a antiga camisola da minha mãe, uma fraldinha de bolinhas, tecido branquinho de bolinha, bolinhas pretas assim,
mãe cortou vários pedaços e ela cheirava assim. Aí ela encostava, dormia o mundo inteiro ali, sabe, irmãos? Com a chupeta, e eu fazia esses cultos, gostava. E o outro planejamento que eu tinha era de ter uma família, de ser pai, de ter uma esposa e também, olha lá onde já estava na minha cabeça, de ter netos. Eu sempre sonhei em ter netos. Então eu sempre fiz esse plano assim. Eu nunca tive preocupação de envelhecer, nunca tive isso na minha cabeça. Eu acho que envelhecer é uma honra, uma alegria, um privilégio envelhecer. Eu não tenho esse costume, eu não queria envelhecer, imagina bem mesmo, eu quero que as coisas fluam naturalmente na minha vida e cada etapa dela eu quero viver com muita alegria, cada etapa que Deus me der, com muita alegria. E aí, eu já estou falando dos netos aqui, porque eu sempre também pensei, nossa, a pessoa tiver um neto, aí eu fico brincando, né? Não tenho aquela responsabilidade espiritual, né? Maior, você fica mais preocupado ainda, né? Eu estou treinando para deixar tudo por conta dos meus filhos mesmo assim. Só curtir, só levar, fazer, aí, ver o que vai acontecer. Se é propósito meu, espero que o Senhor ele diga sim. E aí, irmãos, eu fico pensando, o que faremos pelos filhos e netos? O que faremos por ele? Todos nós desejamos dar uma faculdade, nossa, que bênção de Deus, dar uma faculdade, dar um futuro melhor, abençoar eles com as suas necessidades. Acho que todos nós aqui, alguma vez acabou se enfurecendo, acho que a palavra não enfureceu, mas ficando um pouco cego ou defendendo demasiadamente os nossos filhos. Quando eles se tornam indefesos, quando eles são rejeitados por alguma situação. Ele conta uma história para nós, a gente tem uma rejeição na escola, e a gente fala, puxa, não pode fazer isso comigo, mas não pode fazer isso com meu filho. E a gente defende, a gente se preocupa. Eu vi ontem, por exemplo, a reportagem de Thiago Lai, onde ele descobre que a sua família estão tratando câncer nos olhos da sua filhinha, um ano, e meu Deus do céu, já está na 4ª sessão de quimioterapia. É isso, né? Aqui no rádio, aquela preocupação, nossa, meu Deus do céu, que cenário difícil deve estar passando, não dá para a gente mensurar, não tem como fazer nada, fica dependendo das notícias. Claro que se ele tivesse, não sei como é que é a vida dele com o Senhor, talvez só necessitaria um socorro, sei lá, eu não sei sobre isso daí. Então, a gente tem um filho, a gente não quer que ele adolesça, a gente se preocupa. Eu me lembro dos meus filhos quando eles estavam tomando injeção para alguma coisa. Eu não via a hora daquilo passar, a hora que ia furar, eles já tomaram soros, né? Todos eles, eu acho que de alguma vez já, aí fica procurando aquela coisa e fica, puxa vida, que momento. Filho, a gente quer o bem dele, e a gente faz de tudo por ele. E a gente, de alguma forma, procura protegê-los. No entanto, irmãos, o Senhor me colocou no meu coração uma palavra inicial para nós. Se nós temos essa preocupação pelos nossos filhos, o que a gente pode imaginar de uma vida eterna deles sem Jesus? Imagina ter uma vida eterna sem Jesus. Um neto sem Jesus. Meu filho meu filho está bem, minha filha, nossa, eles têm carro, casa, eles são formados, eles têm maravilha, ótimo, 80, 90 anos, 100 anos devem viver, estão bem, ótimo, você está muito feliz por isso? Estou muito feliz com isso, meu filho, nossa, ele está trabalhando nisso, ele está trabalhando naquilo, o meu neto, você tem neto? Tenho, o meu neto é assim, assado, ótimo, os pais são crentes, mais ou menos, eles estão indo para a igreja mais ou menos. O que você pensa e eu? Se a gente fica sufocado de ver o filho em apuro, imagine pensar que esse filho pode passar a vida eterna sem Cristo. Eu estava sentado na mesa semana passada
morre, o fogo não se apaga. Diz que ali vai ficar prantos e rangers de tanta dor e angústia. É uma vida eterna. Não é 10 anos, 20, 30 anos. É eterna. E aí, o Senhor, eu tenho certeza, o Espírito Santo, e eu digo graças a Deus, porque isso aconteceu agora na minha vida, está me colocando para pensar, para aperfeiçoar ou para recomeçar a interceder pela vida dos meus filhos, a vida dos meus netos, caso eu veja isso e eles venham, seja a vontade de Deus, aconteça assim, mesmo que nós estamos, porque se eu não quero ver meu filho sofrer com uma agulhada, se eu não quero ver meu filho sofrer com uma rejeição, se eu me preocupo quando ele está com fome, quando ele está cansado, se eu estou vendo ele muito preocupado, se eu tento de alguma forma ajudá-lo ou ajudá-la a amenizar a situação, então eu te levo lá, eu vou com você, eu faço isso para você. Se isso me preocupa, será que eu não paro, será que eu estou parando para pensar sobre a salvação dos meus filhos? Será que eu tenho intercedido por eles? Será que eu tenho, porque Josué, junto com Moisés, ele caminhou um bom tempo com Moisés, falando de Josué, ele percebeu a morte dos filhos de Israel sem Deus. Ele percebeu que era uma família sendo deteriorada, a família de Cã. Oi? A Cã sendo deteriorada, porque e ali, Nadab e Abiú, Coré e Datã, ele viu cenas de terra se abrindo e engolindo pessoas vivas indo para o inferno. Tudo bem, meu filho está formado, tudo bem, meu filho está bem. Nossa, dá para encher a boca e dizer: minha família está bem, quando eu vejo que eles não têm Jesus. Quando eu vejo que se esse arrebatamento da igreja que eu tanto espero acontecer agora, talvez eles não adianta ser bonzinho, não adianta ser queridinho, não adianta não mexer com ninguém, tem que servir a Deus, tem que tomar ceia, tem que estar na presença de Deus, tem que ter comunhão com Deus. Não adianta, não tem evangelho que leva uma pessoa para o céu para ela ser bonzinha, ela tem que ter uma vida com Deus. Não existe, senão eu paro também. Vou viver, só vou ser bonzinho, só vou ser tranquilo, só vou ajudar pessoas. Eu estou orando pelos meus filhos, eu estou falando cuidado com esse caminho, eu estou orientando na medida do possível, eu estou orientando meus futuros netos, eu estou fazendo isso, eu estou preocupado. Não, o importante é estar comidinha, a roupinha passada. Não é só isso. A gente precisa pensar nisso. Então a primeira palavra, os irmãos me perdoam, porque é isso que eu preciso dosar às vezes. É pregar e às vezes não conseguir, às vezes ter calma para passar uma informação. Mas é um desespero que foi batendo no meu coração. Filho e uma filha, e a gente às vezes não, parece que não sei, às vezes dá uma impressão de que
nesse contexto que aqui está presente, tem duas informações que pode ser que esteja contigo. Primeiro, Josué e a sua família mesmo. Minha casa. Quando ele diz minha casa, ele está dizendo a minha casa. Ele, a esposa, os filhos, a casa. E também existe o contexto, os pais. Que pode ser, alguns podem até imaginar que também ele estava falando da tribo da qual ele pertencia, da tribo da qual Josué pertencia. Mas aí, o termo original aqui, eu e a minha casa, ele está dizendo eu e a minha tribo. Então ele coloca essa conotação. Segundo ponto aqui, que eu gostaria de começar, depois desse, sei lá, hoje, amanhã, voltar a tocar no assunto, vamos para o culto, tá na igreja, filha, vamos vigiar isso. Porque, fala comigo uma coisa aqui, irmãos. Eu sei que eu estou pregando, você não vai poder de repente falar aí no seu lugar. Mas responda no teu coração uma coisa, por favor. Se a gente não se preocupa com a salvação dos nossos filhos, não tem alguma coisa errada com a gente? Alguma coisa não está normal. Porque se eles partirem para a eternidade sem Cristo, se você e eu temos preocupações com os nossos filhos, das quais a mais importante a gente não tem, será que Deus não está nos alertando de que Ele tem uma urgência em cuidar da nossa casa e da nossa família? Que nós, além de sermos intercessor pela salvação de Botucatu, a gente precisa interceder em primeiro lugar pelos da nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos seus esposos. Será que não é? Será que está normal isso? Será que é normal eu viver uma vida assim, preocupado com a vida deles ou dos bem-estar pessoais momentâneos e não me preocupar e olhar para o seguinte: pelo que eu leio, pelo que eu estou vendo aqui, o jeitinho que esse menino está vivendo não vai levar ele para o céu. Isso é pior do que uma notícia do médico? Isso é pior do que uma notícia do acidente? Isso é pior do que qualquer coisa, é a salvação eterna do meu filho. Isso é pior do que tudo. Isso é a pior das primeiras notícias, é o top da lista. Deus nos levar a isso. Você vai perceber que nesse texto, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo me ajude. E agora, pois, ele diz: temer ao Senhor, ser consistente. E ele vai falar, temer ao Senhor. Porque quem teme a Deus, irmãos, não peca. O temor, por que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque no que eu temo a Deus, a minha vida é uma vida sábia. Eu ando com sabedoria. O temor que eu tenho a Deus me faz ser um homem prudente, sábio, me faz querer conhecer como agrada a Deus, me faz andar direito, tudo pelo temor. O temor é a base, é o princípio de um homem inteligente, de um homem com sabedoria, de um homem com ciências, porque pelo temor que eu tenho a Deus, pelo fato de eu não querer desagradar Ele, pelo respeito que eu tenho por Ele, pela reverência que eu tenho por Ele, as minhas condutas, elas serão condutas feitas com muita cautela. O temor do Senhor, Ele me faz não pecar não somente na frente das pessoas, Ele me faz não pecar no oculto, no particular. Ele é o princípio de tudo. Então ele fala: servir ao Senhor com temor, com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses ao qual serviram vossos pais, da lei do rio, no Egito, servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje. O que vocês vão servir? Aos deuses a quem servais? Aos deuses a qual serviram vossos pais, que estavam dando no rio? E aí eu lembro da mensagem de quarta-feira que Deus falou com a gente. Ou os deuses que estavam no rio, em cuja terra habitais, eles já estavam. Lembrando que não sei se todos viram na quarta, né? Lembrando, não dá para falar, mas só assim, que
que essa mensagem de hoje está falando de dezembro. O estado em que nós vamos estar, porque aquele bem-estar, o cumprimento das promessas pode nos fazer abaixar a guarda. O sentimento de que Deus nos respondeu pode nos fazer se curvar novamente e se prostrar diante de outros deuses. É que não dá para falar que Deus falou para nós quais são os deuses que eles destronam do nosso coração. E que a gente pode amanhã voltar, porque num tempo de luta, de adversidade, Deus ele destrona deuses da nossa vida. O que é um Deus? Um Deus é algo que a gente serve. Um Deus é algo que a gente se submete. Um Deus é algo que a gente de alguma forma obedece. Então existe, por exemplo, uma pessoa muito irada. É um Deus. Diante de uma situação em que ela não consegue ter calma, ela sente o desejo de responder, de agir diante daquele momento. E ela não tem controle sobre aquilo, ela serve aquilo. Uma certa feita Deus olhou para Caim e disse assim: Caim, você vai, tenha calma, faz uma oferta agradável a mim, no tempo oportuno eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou se agradar. Não fica com inveja do seu irmão. Agora, se você ficar com esses pensamentos que você está, sem inveja contra ele, esse pecado está bem na porta do teu coração. A tendência é que ele seja o teu Senhor e que você sirva a ele. Ele vai mandar em você. Por isso que em tempos de dificuldade, nessa campanha, Deus vai destronar algumas coisas que mandam em nós, que a gente, eu não perdoo. O perdão nesse sentido é um Deus que está se levantando e dizendo o seguinte: não perdoa, não perdoa. Olha o que ele fez. É verdade, Senhor. Olha como é que é. Eu sei, é verdade. Você serve, e às vezes Deus ele faz alguns tratamentos de nós, ele tira deuses que mandam em nós, para que nós possamos servir ao único Deus, ver o pensamento do único Deus. A preocupação de Deus é que depois de tudo resolvido, esses deuses, eles voltem a mandar em nós, eles voltem a ser nossos senhores. E aqui ele vai dizer: olha, muito cuidado, porque vocês vão servir aos deuses da qual antes do Jordão seus pais serviam, os deuses das quais agora nessa terra que vocês estão. E a palavra servir aqui no original do hebraico dela é trabalho. Josué não estava falando apenas de vir aqui para o culto adorar. Isso aqui é algo muito importante para nós como igreja. Isso aqui para a igreja primitiva é ordem, é mandamento, é ordenança, é preceitos. Pois algo, agora aí de pé. Quem que ele for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses serão os sinais que eu colocarei sobre a tua mão, igreja. Responsabilidade do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos obreiros, das diaconisas, dos líderes de louvor. De quem é essa responsabilidade? Da igreja. É uma ordem imperativa. Vai, trabalhe, faça. Nós estamos vivendo um tempo, e eu estou falando exatamente como Deus colocou no meu coração. Se nós não vigiarmos, isso está pensando no mês de final de dezembro, janeiro, que parece que até esse sentimento tem operado assim, sobre igrejas e pessoas. O sentimento de eu sirvo ao Senhor. Isso aqui não está falando, o que já não é fácil, viu? Já não tem sido fácil para algumas pessoas simplesmente servir ao
a minha família vai estar com a ideia clara de que eu não estou só a serviço de adorar a Deus, mas ao serviço de Deus. Eu não vou só correr atrás das coisas que me importam, eu não vou só edificar a minha casa, eu não vou só construir, etc, mas eu também vou me dispor a trabalhar para o Senhor. Eu vou perguntar para o Senhor: eu estou aqui na terra só para ir para culto te adorar? Ou o Senhor quer me usar no serviço, o Senhor quer me usar na igreja, o Senhor quer me usar na minha casa, o Senhor quer me usar como intercessor? Eu quero dizer que eu e a minha casa, que depender de mim, estamos prontos não somente a te adorar, mas a trabalhar para o Senhor. É isso que ele está dizendo. A casa é serviço de Deus. E paralelo a isso, eu gostaria de falar algumas coisas em relação a esses 2 pontos. O primeiro é o perigo. Como é que eu posso dizer isso aqui? Acho que anotado aqui, eu tenho alguma coisa que eu falei. 2 coisas que a gente precisa tomar cuidado: fazer a obra de Deus e se esquecer da família. Segundo ponto, cuidar da família e se esquecer da obra de Deus. Eu preciso equilibrar isso. Eu não posso só trabalhar na obra, fazer a obra, se esquecer dos compromissos com a minha casa, minhas responsabilidades como pai, ou mãe, ou filho, ou aquele que estuda, e eu não posso também dizer o seguinte: eu não posso trabalhar no Senhor porque eu preciso cuidar da minha família. Então eu não posso negligenciar o trabalho do Senhor pela minha família, e eu também não posso negligenciar minha família pelo trabalho do Senhor. O correto é eu envolver a minha família com ela, cuidando dela, ajudando ela no trabalho do Senhor. Você entendeu isso? Diga agora. Tem um texto que me chama muita atenção, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está dentro dessa abertura desse culto. Primeiro, claro, o texto de Timóteo, ele vai abrir isso dizendo para nós o seguinte: 1 Timóteo capítulo de número 3, verso de número 5. Verso 4 diz: que governe bem a sua própria casa, tendo cuidado dos seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Não é com violência. Modéstia tem um significado de sem opressão. Modesto isso, tranquilo, o necessário. Porque se alguém não pode governar bem a sua própria casa, terá cuidado da obra de Deus. Alguém que não se preocupa com a situação da sua família, não está alguma coisa errada, porque ser demasiadamente se preocupar com as coisas de Deus, o equilíbrio. Tem um texto da palavra de Deus que fala muito sobre isso, eu gostaria de comentar com os irmãos, que é o em 2 Reis, capítulo de número 20, fala sobre o rei Ezequias. Todos nós já ouvimos falar dessa passagem. O rei Ezequias, olha, preste muita atenção, foi um homem muito usado por Deus. As reformas, organizou as coisas da casa de Deus. Foi um homem completamente zeloso pelas coisas do Senhor. Extraordinário. Estabeleceu um culto, templo. No entanto, um dia o Senhor chega para ele, observando a vida dele, o seguinte: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Certamente morrerás e não viverás. É claro que, a princípio, o que a gente pensa de casa? A casa ela tem 2 significados. O significado de Josué é a casa, a família. O significado de Ezequias não é diferente, porque ele e a família. Ezequias, você vai partir. Você precisa organizar o espiritual da tua família. Sua família não está bem. Você anda muito distraído. Você cuida do tempo, você cuida das coisas, mas coloque em ordem a tua casa, deixa ela certinha, arrumada, organizada, porque você está partindo.
E a Bíblia diz que ele, a princípio, parece se preocupar mais em partir do que com a família. E às vezes a gente pode correr por esse risco, bem-estar a gente, do que as responsabilidades que temos dentro da nossa casa, com as coisas do Senhor. Senhor, tem tudo aqui, riquezas, bens, dinheiro, eu estou bem tranquilo. Não, eu estou falando de coisas espirituais. Coloque em ordem a tua vida espiritual. Não, o importante é que está tudo bem, está ótimo, está tudo organizado. Senhor, outra coisa, me dá mais anos. Ele não fala assim, me dá mais anos para organizar minha casa. Ele pede anos, de olha como eu andei na tua casa. Preste bem atenção no texto. No texto, Deus não fala para ele assim, você vai precisar de mais 15 anos para colocar a sua casa em ordem. Deus fala para ele, coloca a tua casa em ordem, depois eu vou te levar. Se é 1 ano, 2 anos, 3 meses, 10 anos, 1 mês, não sei. Deus dá o tempo para ele colocar a casa. Ele avisa, coloca, estou te dando tempo. O que ele faz? Ele não pede que não tem nada a ver os 15 anos dele para colocar a casa em ordem. Porque Deus não fala para ele que precisa de tempo. Deus fala para ele, você vai ter um tempo, coloca e eu te levo. Mas a Bíblia diz que ele se preocupa, segura, olha como eu andei, olha esse aqui. Deus acrescenta para ele mais 15 anos o que ele faz. Diz a Bíblia que esse homem, esse irmão, esse rei, ele pega os seus filhos, ele reivindica o direito de ter andado certo nos caminhos do Senhor e diz, olha, Deus acrescenta a ele um dia, a comitiva do rei da Babilônia, a representação do seu filho, vem com astuta cilada, com os gibeonitas. Oi, que sabendo que você estava doente? Como é que você está? É só isso, viu, irmãos? Eu sempre falo para minha esposa e ela fala para mim: não tenho o que falar? Cala a boca. Não é assim? Não tenho que conversar? Silêncio. Muita festa, muita alegria, falou demais. Vem cá, não, estou bem, vem cá ver os tesouros da casa do rei. Mostra os tesouros da casa do Senhor, do seu palácio, da sua vivência, da sua fortuna, da fortuna que Deus tinha agregado para o templo. Viu? O homem vai embora e maquina, puxa pai, no dia de uma guerra, nós temos lugar para invadir. A Bíblia diz no verso de número, capítulo 20, verso de número 14. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e ele disse: que disseram aqueles homens, de onde vieram a ti? Capítulo 20, verso 14 ainda. E disse Ezequias, de um país muito remoto, que era da Babilônia, disse ele: que veio na tua casa? Disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viu, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Diz que vem dias em que tudo quanto houver na tua casa, que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos, que procedem de ti, que tu gerastes, tomarão, para que sejam eunucos do palácio do rei. Sabe o que ele estava falando para ele? Isso que você fez foi errado. Deus tinha mandado você fazer uma outra coisa. Dias virão e será saqueado, mais do que isso, será levado os seus filhos, e mais do que isso. Os seus filhos serão castrados. Deus está dizendo para ele: a sua descendência será estancada, cortada, eles serão eunucos. Porque eles morreram, não têm linhagem, eles não vão gerar filhos. A Bíblia diz que ele olha e diz assim, então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Tanto aqui como no próprio livro do profeta Isaías é a mesma descrição. Que não haverá, pois em meus dias, a paz e verdade. Você sabe o que ele está respondendo para esse aqui, para o profeta? Então você está dizendo que enquanto eu estiver vivo vai estar tudo bem. Deus está falando o seguinte para ele:
tudo bem. Então, os meus filhos vão sofrer. Eles vão se tornar eunucos no palácio do rei. Não, então tá bom. Porque isso não vai acontecer comigo. A salvação dos meus filhos, a geração dos meus filhos, o que será dos meus netos, e o que acontece? Quem é o filho de Ezequias? Qual é o próximo rei? Manassés. O rei mais ímpio que Judá poderia ter tido, mais escabroso, mais terrível. E dali começa a manada de destruição que vai acontecer sobre a geração de Ezequias. Então você vai olhar que ele é um homem cuidadoso do tempo, é um homem zeloso pelas coisas do Senhor, é um homem que nos meus dias sucesso total, nos meus dias vai ficar tudo bem, nos meus dias eu serei um reino engrandecido. Será? Isso vai acontecer na vida dos meus filhos. Puxa, que palavra boa, não vou nem ver o estrago que vai ser. Como assim? Como assim? Não pode. Se você olhar no livro de Josué, no capítulo, quando ele destrói Jericó, 6, 7, ele vai dizer o seguinte: olha, Jericó será destruída. Josué diz: mas olha, o homem que edificar Jericó é um homem maldito. Ele vai edificar Jericó. Ele vai edificar Jericó e o seu filho vai morrer, o seu primogênito. E quando ele abrir Jericó, e quando ele terminar a fundação, morre outro filho dele. Então morre um antes e um depois. A Bíblia diz em 1 Reis que um homem chamado Betelina, ele vai restaurar Jericó. Quando ele abre a fundação de Jericó, o seu filho primogênito morre. Quando ele termina a fundação de Jericó, o seu filho primogênito morre. A maior tristeza que Deus causa aos egípcios está na última praga, quando ele mata os seus primogênitos. Porque filho para Deus é uma coisa séria. Geração, família, é uma coisa que ele sabe que a gente precisa zelar. Quem sabe? É claro que Deus já tinha esse projeto. Os egípcios não perceberão isso. Quem sabe não se vão pecar, não se vão fundar Jericó ao saber que o seu filho vai morrer. Quem sabe se preocupe com isso. Quando sabe que a sua geração, seus netos estão em perigos. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias, numa condição suicida, ele vai dizer: não, está tudo bem. Por outro lado, eu gostaria de dizer quando a gente negligencia o serviço. Negligenciar o serviço em nome da família. Mas aí eu quero usar em contrapartida o nosso pai da fé, Abraão. Abraão, ele soube conciliar as duas coisas. Abraão, ele foi um homem. Tem uma frase, o pai do fundador da igreja presbiteriana, não sei se é independente ou renovado, acho que é independente. O pai do fundador, um senhor distinto, um homem, pastor de uma igreja, cuidou dela muitos anos, um homem de Deus. Ele disse o seguinte, não lembro o nome dele, foi um homem que justo. Ele disse assim, eu não quero ser como Noé, que salvou a sua família e orava, mas o mundo se perdeu. Também não quero ser como Davi, que ganhou reinos no mundo, mas perdeu seus filhos. Eu quero com a minha família, servindo ao Senhor, ganhar o mundo para Ele. Coisa linda, né? Abraão foi assim. Nossa, olha. Abraão foi assim. E filho é a promessa de Deus, irmãos. Se você pegar o pensamento que Deus tem para os nossos dias de hoje,
livro de Número 2, verso de número 28, diz assim, ó. E a dizer que depois derramaria do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar. O interesse de Deus é que no dia em que o Senhor tem algo grande para derramar sobre essa terra, os nossos filhos estejam tão servos de Deus, os nossos netos, que o Senhor possa usá-los em profecia. O Senhor possa derramar sobre eles o poder de Deus. Como eles... Imagina hoje o teu filho. Você consegue ver teu filho recebendo uma promessa agora, de visão, de profecia? Olhando o jeitinho dele, o jeito que ele vive, o jeito que ele namora, o jeito que ele anda, o jeito que ele conversa, o jeito que o seu filho ou sua filha anda, fala, o jeito que eles ficam no celular, o jeito que eles fazem as coisas deles e as coisas do Senhor. Na sua perspectiva, você encontra margem para Deus derramar sobre eles. Ah, mas pastor, Deus é poderoso. Ixi, o senhor não conhece. É assim. Eu queria conversar comigo e com você, igreja. Assim. Deus então pega uma pessoa que está mais ou menos e derrama. Porque Ele é Deus. Mas o senhor não conhece a misericórdia dele. A misericórdia dele passa por cima de princípios. Você faz as coisas boas para os seus filhos, eles andando em desobediência. Por que Deus tem que ter misericórdia? Será que as nossas famílias estão em... Eu estou pregando para você, eu estou falando comigo. O Espírito Santo está falando comigo. Eu estou sendo ministrado. Como é que vai ser chegar no sucesso? Na onde eu queria. Sucesso no bom sentido da palavra. Chegar na onde eu desejaria. Olha, Deus realizou na minha vida. Hoje eu estou assim, hoje eu estou assado. Olha que grandes coisas Deus tem feito. Cadê meus filhos servindo a Deus? Cadê eles no trabalho do Senhor? Cadê minha família? Cadê minha esposa? Meu esposo? Como está a minha casa? Servindo não somente de palavras, que já tem sido, infelizmente, um desafio. Tem sido um desafio para a igreja servir. Quanto mais dizer. Então, a palavra do Senhor nessa manhã para nós, ela vem como Josué dizendo o seguinte: diante de tudo isso, eu quero dizer que a palavra vai dizer que eu e minha casa já tomamos uma decisão. Eu não sei o que vocês decidiram, o que vocês vão escolher, onde vocês vão andar, que Deus vocês vão adorar. Pensando em tudo isso, olhando para... Olha o capítulo 22 de Abraão, de Gênesis. Deus olha para ele e diz assim: você vai sacrificar hoje? Eu vou. Hoje é dia de sacrifício, Senhor, é? Eu queria ser o filho. Que você envolvesse o seu filho no sacrifício. Eu quero o teu serviço. Eu quero a tua adoração. Eu quero a tua casa envolvida. Um dia eu escutei uma pessoa dizendo assim em São Paulo, de um pai, de um membro da igreja, e que ele disse assim, estava chovendo assim, ó. Eu não me lembro como que eu ouvi essa frase. Chegou no culto de domingo, ele disse para a família assim: hoje o pai não vai. Vamos não, hoje estou muito cansado. Nossa, domingo. Acabou tendo que ver sua avó. Andamos muito cansados. É, pai, muito cansado. Ixi, nossa Deus. Então tá bom, pai. Para filhos fracos, isso aí é um presente. Para uma esposa que está fraca, para um esposo que está fraco, para os pais que estão fracos, um filho desincentivar a sua família é um prato cheio. Ainda mais ter argumentos para isso. Na quarta-feira o time de futebol dele foi jogar, às 9h30 da noite. Ele chegou do serviço cansado, esgotado. E ele decidiu ir até o jogo de futebol, mesmo cansado. Para uma família dessa, uma casa dessa, como é que ela
a minha situação, o Senhor quer que a gente equilibre isso. Que eu não deixe de cuidar da minha casa, para cuidar da obra de Deus. Abraão, Isaac, faz dessa forma. A Rebeca chega em Jacó, percebendo o cenário da sua família e o compromisso que ele tinha com Deus. Jacó, vai para a terra dos meus parentes. Lá e lá você vai encontrar a sua família. Não se esquecia de ser família, mas das responsabilidades da linhagem, de se continuar fazendo a vontade de Deus. Jacó, com todas as falhas dele, ele percebeu que ele tinha uma responsabilidade, e da sua descendência, ele levanta as 12 tribos de Israel, as abençoa. Comprou uma casa bonita em Rubens, comprei, maravilha, Rubens. Não podemos esquecer dos propósitos do Senhor. Vamos comemorar a vida, mas não vamos esquecer do reino. Vamos comemorar os feitos, mas não vamos esquecer do Senhor. Vamos equilibrar as coisas. Nem só construção em Rubens, nem só construção em Efraim, nem só construção. Nós temos os cultos. Nem só os cultos e a família fiquem numa devastação. Temos também a família, o equilíbrio, para que todos juntos vivam nessa terra, mas não deixem de estar a serviço do Senhor. Amém, Jesus? Vamos aplaudir ao Senhor. Não dá para imaginar o Lucas na eternidade sem Cristo. Não dá para imaginar